Muito boa noite, o meu nome é Ana Moreira e hoje trago aqui um convidado especial, que é o Bruno Couto, para me ajudar a falar de um tema muito complexo que tem a ver com o confinamento. Neste preciso momento de que estamos a viver uma pandemia a nível mundial, sentimos, e os pacientes vão-nos pedindo isso, que precisamos de alguma ajuda para podermos estar um bocadinho mais focados, não tão tristes, sem nenhum tipo de esperança naquilo que venha a ser o nosso futuro a seguir. Então, este é um tema também que exige algumas dicas práticas para que em 20 minutos de conversa, porque hoje é quarta-feira, vos possamos ajudar. Olá, Bruno. Olá, boa noite, obrigado pelo convite uma vez mais. Eu acho que, pronto, vamos tentar não ser chatinhos porque há conselhos por todo lado para tentar sobreviver ao Covid. Não é? Toda a gente... Eu não sei se é pior o vírus, se é pior estar em casa confinado, mas depois disso vamos estudar. A seguir à pandemia, nós vamos estudar o que é que foi pior. Claro que sim. Havia muitas anedotas que eu podia contar agora, mas hoje eu não vou contar. Então, o que é que tu achas que pode ser um primeiro... Portanto, sabemos que o confinamento nos provoca um isolamento social, sabemos que este isolamento social é o contrário daquilo que esperamos enquanto seres humanos, mamíferos, precisamos do contacto humano e, portanto, isto leva-nos a estarmos tristes, a estarmos deprimidos, sem esperança no futuro, a ficarmos doentes numa perspectiva, se pensarmos mais holisticamente, porque a depressão também deprime o nosso sistema imunitário, a falta de sol, a falta de atividade física. Então, qual é que tu achas que possa ser a primeira dica? Primeiro, só uma breve introdução. Aquilo que nós sabemos sobre o confinamento é-nos dado através de estudos, sobretudo de situações extremas que aconteceram ao largo da história e que, de alguma forma, se conseguiu depois estudar os sobreviventes de algum tipo de acidente. Por exemplo, nós tivemos algumas situações há poucos anos, nas últimas décadas, em que foi necessário isolar algumas populações e outro tipo de informação que obtemos é através, por exemplo, de acidentes aéreos em que em algum sítio em que possa ter caído um avião e durante algum tempo que estiveram as pessoas em isolamento em condições muito inóspitas. Aí é um bocadinho pior. Depois estudou-se que características... Comeram-se uns aos outros. Mas acho que esse exemplo não sei se é muito bom para aqui. Ou então, o exemplo que ele quer dar é que se comam uns aos outros para sobreviver ao confinamento. Era isso que tu querias dizer, Bruno? Não era isso, não era exatamente, estava muito longe de mim dizer uma coisa dessas. Eu não sabia hoje como é que podia introduzir o tema de sexo aqui, portanto já ficou completamente introduzido. O que eu queria dizer... Tu querias ensinar. É que a nível destas situações catastróficas que aconteceram, naufrágios marítimos ou problemas de diversa índole, em que as pessoas estiveram isoladas umas das outras durante bastante tempo. Depois, o que se tentou fazer desde a psicologia e da medicina é estudar que características tinham as pessoas que, de alguma forma, faziam com que tivessem capacidades de afrontamento para estas situações melhores, tivessem umas capacidades... Então, resumo, hoje é quarta-feira. Ok. Então, algumas das coisas que se viram tinham a ver, por exemplo, com a esperança, com a fé. A esperança e com a fé, e como este tipo de sentimentos fazia com que as pessoas aguentassem mais. Por exemplo, há relatos muito importantes. É chato falar sobre isto uma quarta-feira em uma situação de confinamento, mas pessoas que resistiram ao Holocausto em diversas situações, em que o que marcava a diferença era exatamente a esperança e não desistir nunca.
Há relatos Sim, na o filme que relata isso, que é um dos meus filmes favoritos, que é A Vita é Bella. Repararam o meu italiano, La Vita é Bella, que é com o... como é que se chama? O italiano que faz, bem, não interessa. A Vida é Bela, se puserem, que é um pai que está em meio de um holocausto e que mostra como é que é possível sobreviver e aquela criança não ficou marcada porque simplesmente achou que estava num filme, numa novela e, portanto, é um exemplo fantástico daquilo que nós podemos fazer. Portanto, o que o Bruno está a dizer acerca da esperança é uma das dicas que tínhamos aqui para vos contar hoje, que tem a ver com o facto de se manterem fiéis aos vossos objetivos e, portanto, irem escrevendo aquilo que gostariam de fazer na vida. Todos nós deveríamos ter uma lista de objetivos a médio prazo, como a 6 meses, daquilo que pretendíamos fazer na nossa vida, uma lista de objetivos a médio prazo, como mais ou menos a 5 anos, e uma lista a 25 anos, e depois pós-mortem já é uma lista um bocadinho mais avançada, já não é isso que eu vos venho aqui falar hoje. Hoje é uma lista de objetivos 6 meses e uma lista de objetivos, eu diria que a 5 anos, porque isso permite passarem do inconsciente, daquilo que se calhar ainda não pensaram que gostariam de fazer, para o papel e ajuda a organizar ideias. Portanto... Exatamente. E depois, muitas vezes, alguma viagem que ficou por fazer e que, quer dizer, não vamos ficar em confinamento para sempre. A programação de viagens, a visitar amigos, alguma coisa que eu queira conhecer, que eu queira fazer, ou seja, isto pode ajudar a manter-nos com esta esperança e com esta fé em níveis altos. Isso para quem gosta de viajar. Quem não gosta deveria aprender a gostar, portanto é uma boa altura pós-Covid usarem o dinheiro para viajar. E isso era uma coisa que também vínhamos, portanto, digamos que a primeira dica será então esta dica de manterem a esperança, ajudados por o que é que vocês mais ou menos gostariam de fazer, ou seja, uma lista de objetivos pessoais e profissionais, obviamente, como é que podem melhorar a vossa vida pessoal, como é que podem melhorar a vossa vida profissional de 0 a 6 meses e como é que podem melhorar a vossa vida ou aquilo que gostariam de adquirir, não do ponto de vista material, portanto, do ponto de vista aquisitivo, pessoal, em 5 anos. Portanto, contando que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer aqui, mas isso projeta-nos para o futuro e permite-nos ter mais alguma calma. Isso era uma dica muito importante que tínhamos aqui. Outra que... A segunda dica. Não sei se é a segunda em ordem, mas isto que comentaste dos bens, de diferente tipo de bens, era uma coisa que estávamos a falar há bocadinho. Isso, que tem a ver com o cuidar da vida económica, ou seja, termos algum cuidado nas compras, aquilo que podemos fazer para economizar de acordo com aquilo que se vai passando e usarem o dinheiro, digamos, o investimento em dinheiro, serem coisas que nos possam aumentar a nossa prosperidade, que isso leva-nos à terceira dica, que tem a ver com aproveitarmos esta oportunidade para aprofundarmos o nosso autodesenvolvimento pessoal, ou seja, como é que nós podemos melhorar-nos como consciências. Pusemos aqui alguns exemplos, como as meditações guiadas, que isso ajuda-nos a conectar e a estar mais no presente, portanto, o que nos diminui a ansiedade de uma certa forma. Há muita coisa escrita e muita coisa falada sobre as meditações. Aquilo que, de uma forma geral, eu posso aconselhar é que uma meditação de 10 minutos, para quem nunca meditou, é mais que suficiente para estar ali a conectar. Outra dica é também, por exemplo, ter uma vela com uma distância de 2 a 3 metros e olhar para a vela, de preferência com as persianas fechadas, portanto, o foco ser só aquela luz, porque isso ajuda-nos a manter o foco. Sem dúvida. E ter cuidado para não incendiar a casa.
Por exemplo, é um exemplo de quem acende uma vela ter cuidado para não incendiar a casa. Portanto, as meditações que nos possam, digamos, que nos diminuem um pouco a ansiedade, porque nos permitem ter ali um bocadinho de espaço e de tempo para nós, não é? Outra coisa serão, por exemplo, os cursos de autoajuda, que hoje em dia temos muita oferta sobre isto que se chama o desenvolvimento pessoal, não é? As nossas palestras. As nossas palestras são ótimas, temos que fazer mais, porque vocês precisam de mais dicas e mais ideias, mas não à quarta-feira. E o que é que eu tinha escrito aqui? As consultas, hoje em dia temos muitas consultas que possam ser feitas online, exatamente nesta perspectiva do autodesenvolvimento pessoal, consultas mais numa linha, eu gosto de lhe chamar uma linha mais emocional, ou seja, não tão propriamente preocupados com o corpo físico neste momento, mas mais o corpo emocional, a nossa saúde emocional, a forma como nós nos sentimos e como é que podemos melhorar isso e as outras coisas, coisas que nunca tenham tido a oportunidade de estudar, por exemplo, chinês, por exemplo, como é que se faz francesinhas em casa, por exemplo, ou seja, cursos de culinária saudável, o que mais? Cursos de yoga, cursos de francês, já tive aulas de francês, agora este ano não, o ano passado no confinamento, mas... E piano. Voltei a ter aulas de piano. Tudo aquilo que, quer dizer, e muitas vezes temos que associar isto como uma parada... francesinha. Como parar... Eu hoje até achei que ia falar de demência e afinal foi falar de confinamento. Portanto, estou a ficar... Bom. Estava eu a dizer que muitas vezes temos que encarar esta situação como como parar nas boxes, não é? Quando há uma corrida de Fórmula 1 ou das motas, voltam a estar em moda, felizmente, em Portugal, porque é sempre um bom impulso económico para o resto do mundo nos conhecer, e paramos nas boxes. A questão é que toda a gente para nas boxes, então quando toda a gente para nas boxes, isto ajuda-nos a ter esta noção de que não estamos a perder para outras pessoas, não estamos nós e os outros continuam a dar voltas na pista. Então, nesta parada nas boxes, devemos tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, também para nos prepararmos, para sermos profissionais melhores. Isso. Qualquer coisa que essa nos é a ideia, possa... não é? Como nos melhorar, aproveitarmos este tempo de pausa para nos podermos melhorar. Exatamente. Também na área profissional. Também na área profissional e também na área pessoal, que isso era outra dica importantíssima, que é o aproveitar esta oportunidade para melhorarmos as nossas relações pessoais, as nossas relações familiares. As de amizade neste momento é um bocadinho mais difícil, mas melhorarmos as relações das pessoas que vivem connosco e que partilham o mesmo espaço connosco, que nessas digamos, são as quais nós temos mais fricção, exatamente porque voltamos a estar todos em casa, não estávamos habituados a esta rotina, não é? Digamos que não há história de um confinamento assim, pelo menos nesta forma. Portanto, como é que nós podemos aproveitar esta oportunidade para melhorarmos as nossas relações familiares e as nossas relações pessoais? Então... Isto é uma coisa muito interessante e deixa-me voltar a utilizar estas histórias dos aviões. Dos aviões e de Auschwitz e dos transportes que levavam as pessoas. Pronto. O que sabemos é que quanto mais isolados estavam as pessoas, quer dizer, quando haviam nestes diferentes acidentes da humanidade ou acidentes de algum tipo de transporte, se a pessoa estava muito isolada, ou se isolava, pronto, eu vou tentar sobreviver eu sozinho, e se afastava do grupo, isso era um fator... Era comido por um urso. Era um fator de predição dessa pessoa ter menos resistência.
ser menos resistente e tinha mais possibilidades de acabar numa situação difícil. Quando as pessoas se mantinham unidas, inclusivamente perto umas das outras, tinham mais possibilidade de saírem melhor daquelas situações. Isto aplicado aos nossos dias... não sairmos de casa. Vamos, por causa dos ursos. Para não sermos comidos por um urso. Isto aplicado ao nosso dia-a-dia tem a ver com... Ou ursas. Assim, não há possibilidade de manter. Não há condições. Não há condições, não se reúnem as condições. Já me esqueci o que é que está aos ursos. Não devemos, em exemplo de quem ia morrendo nos aviões, afinal não temos que pôr os maridos pela janela fora, devemos mantê-los próximos, ao caso de vir uma catástrofe e... Pelo menos agora. Pelo menos agora não é uma boa altura. Okay. Não é uma boa altura para trocar. Isto vem... Eu estou-me a rir, mas isto não tem piada nenhuma, porque este assunto é um assunto muito grave, porque, sem dúvida, que o que nós ouvimos mais, as queixas que nós ouvimos mais, tem a ver com o facto de que as pessoas, estando em casa, como estão muito tempo juntas e já não estavam a estar assim tanto tempo juntas, faz com que, se as relações não estão muito bem do ponto de vista amoroso, conjugal, digamos, as fricções são mais notórias, não é? Claro. Portanto, é boa altura para fazermos uma autoanálise, primeiro sempre de nós próprios, e, portanto, refletirmos sozinhos sobre aquilo que podemos melhorar, aquilo que podemos oferecer mais ao outro. E... depois dos dois. Hoje em dia há imensas terapias, imensas ideias, imensas coisas práticas que às vezes têm a ver só com uma dificuldade de comunicação entre as pessoas e por isso algumas até podem ser feitas online e por isso é bom aproveitarem se realmente acham que vale a pena essa pessoa que tem ao lado, então... Se não a querem dar de comer a um urso... Se não a querem mandar pela janela abaixo, então há salvação, há salvação. Bom, então outra coisa que eu tinha aqui para vos contar era aproveitarem portanto, a quinta dica era aproveitarem a oportunidade de estarem mais em casa para limpar a casa. Exatamente. Limpar a casa de uma coisa que se chamam os bagulhos energéticos. Portanto, são objetos que nós temos em casa, a maioria das vezes não sabemos que temos aquele objeto problemático e que esse objeto tem, portanto, uma energia que já não nos interessa. Coisas que não utilizamos a maior parte das vezes, que vamos acumulando por se algum dia, porque nunca vamos precisar. Isso é o que... Objetos feios. Coisas feias. Portanto, achas vezes... que as pessoas devem deitar os objetos feios de casa? Às vezes, esteticamente, então, não têm objetos feios. Há aquelas coisas, às vezes, que nos oferecem... É melhor não falar sobre isso, porque pode estar alguém alguma sogra que te tenha oferecido alguma coisa e que volte para a tua casa e queira ver lá o objeto. Portanto, aqui a lógica é, primeiro, pegarmos em coisas que já não usamos. Roupa, tachos, tupperwares, eu conheço pessoas que têm milhões de tupperwares e que só usam milhares, portanto, existem sapatos, livros que nunca mais vão ler na vossa vida. Então, primeiro... Há aquela bonequinha sempre que aparece em algumas casas, a bonequinha... com um vestidinho feito de tricô. Sim, eu não tenho. que deram aos 4 anos. Portanto esta limpeza... primeiro destes objetos que nós já não usamos, tem 2 coisas para mim que são essenciais, que é uma, eu estou verdadeiramente a fazer algo por outras pessoas. Nunca também iremos estar, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, globalmente, tão necessitados como estaremos depois deste confinamento. Então, os que mais ou menos estão aqui já são os privilegiados, porque já têm internet, já têm eletricidade, já têm aparelhos que, de alguma forma, vos fazem ser privilegiados em relação àqueles que não têm nada. Portanto, aproveitem essa oportunidade para limpar aquilo que já não precisam e
oferecer a outras pessoas. Lembrem-se que aquilo que não serve para vocês também não vai servir para outras pessoas. Portanto, nós não estamos a dizer para darem o lixo. O lixo é para o lixo. Aquilo que vocês façam um exercício de coisas mesmo que literalmente gostam e ofereçam essas, porque isso acho que é muito mais importante. Portanto, isso são o que não precisam. Depois a outra coisa são os tais bagulhos energéticos, que são objetos que eram e não gostam e foi a tia Ermelinda e, portanto, metem numa gaveta, livros que nunca mais vão usar na vida, eu sei lá mais o quê, bibelôs que já que não se usa e, portanto, muitas vezes estes objetos, além de ser porque estão parados há muito tempo ou porque de alguma forma vocês nunca gostaram daquele objeto, não têm interesse, têm associado um campo eletromagnético, não vou falar muito mais sobre isto hoje, mas a questão é que isto de alguma forma pode também não vos fazer bem terem em casa. Portanto, aproveitar a oportunidade para limpar a casa de bagulhos energéticos. Ou isso, ou mudam de casa. Porque se mudarem de casa, têm que, como eu fiz o ano passado, no confinamento. Portanto, aproveitam a oportunidade para mudar de casa, para uma casa mais pequena, de forma que tenham que selecionar as coisas. Portanto, mudaste de casa e ajudaste a mudar de casa. Mudei de casa e ajudei a mudar de casa, portanto sou boa para mudar, quando precisarem, estejam à vontade que eu sou boa para deitar coisas fora e para mudar os 5 minutos quando já não cabem as coisas na casa a seguir. Ou então fingem que vão mudar de casa e começam até podem empacotar coisas e assim. A minha mãe, por exemplo, tem lá pacotes que dão para 5 casas. Bom, e última dica. Já é a última? É a última dica. Agora que está. Ai, agora querias falar mais. Foi por causa da francesinha. A última dica é tentar fazer uma vida o mais normal possível. Achas bem? Acho que sim, eu inclusivamente diria que nós devemos tentar fazer uma vida o mais normal possível e até jogarmos um bocadinho a sermos melhores pessoas. Essa outra dica, já estás a confundir as dicas. Tentarmos mostrar a nossa melhor versão. Eu vou-vos dizer essa é outra dica, Bruno. Agora é a vida o mais normal possível. Isto é com mais cerejas. Guardas essa para a sexta dica. Esta dica é vida normal. Deitar cedo. E cedo erguer. Deitar cedo e de cedo erguer. Dá saúde e faz crescer. Isso. Mas como já não crescem, aqui a teoria é que fabricam melatonina a horas certas, regeneram... O cortisol está mais regulado também. Isso, regeneram e equilibram o vosso sistema nervoso central e, muito importante, o sistema imunitário. As horas de sono, se não servir para mais nada, ajudam a emagrecer. As pessoas com dificuldade em emagrecimento têm insónia crónica, ou dormem poucas horas, ou deitam-se demasiado tarde. Então, nós precisamos de nos deitar cedo e precisam de acordar cedo. Podem acordar cedo para meditar, para escrever as páginas de um livro, para dançar zumba, para fazer exercício físico, para o que quiser. Claro, o ideal era adaptar o mais possível, tentar encontrar, também dentro das nossas possibilidades pessoais, adaptar o ritmo circadiano que nós temos ao ritmo do dia. Isso. Ou seja... Por isso, por exemplo, agora que estamos com luz, já não devemos estar aqui. Mas nós sabemos isso tudo, é aquela coisa de deitar com as galinhas. Eu, por acaso, sou muito fã de deitar com as galinhas e acordar com os galos. Eu sou muito fã disso, eu devo ser muito antiga. Tentarmos sempre antes da meia-noite, eu costumo dizer que o máximo dos máximos às 11, para permitir que possam acordar sem despertador, certo? Exatamente. Este tipo de ideias. A outra ideia para tentarem fazer a vida o mais normal possível em casa é o vestir. Eu já costumo dizer muitas vezes este exemplo, forem pelo menos uma blusinha para cima para estarem assim bonitinhos, pois estão a ter reuniões em teletrabalho, o que tem para baixo não interessa nada, mas pelo menos para cima tentem vestir uma coisinha bonitinha. A outra coisa é o exercício físico.
fazerem um exercício físico diário. Hoje em dia existem imensas, como é que se diz, aulas online. Claro, por um lado há os PTs, se a pessoa quiser ter o Isso. PT online, se não há uma série de exercícios, Já, aulas gravadas no isso, YouTube. que é fácil, que é fácil fazer. Que se pode fazer com o material que se tem em casa. Isso. Depois, o passeio higiênico. O passeio higiênico. Que é aproveitarem para dar uma volta na zona onde vivem, no mínimo eu diria que 30 a 40 minutos, aproveitam para também apanhar um bocadinho de sol, quando houver sol, e porque vos faz bem sair de casa. Neste ponto, esta manhã foi muito engraçado, que antes de irmos trabalhar, estivemos a passear numa zona aqui no Porto, e que foi muito interessante que algumas pessoas cumprimentavam, não é? E isso dá-nos um bocadinho de vibração fixe, portanto, positiva. Bom dia, então, não é? Portanto, às vezes vão aqueles que vão nas bicicletas, outros que vão fazer jogging. Tu estás a tentar dizer é que as pessoas perderam um bocadinho os bons hábitos da boa educação com esta porcaria de andarem com a máscara e dizer bom dia e boa tarde continua a ser uma coisa muito importante e podemos sorrir com os olhos mesmo que tenhamos máscara. Claro, era isso, essa parte de tentarmos ser a nossa melhor versão. Quer dizer, eu sou a minha versão. Sexta dica, espera. Respira que já está quase. O comer a horas, portanto, o facto de estarem em casa, estarem em teletrabalho e terem os filhos, sabemos dessa loucura toda que se está a passar no mundo, mas, portanto, tentarem fazer a vida o mais normal possível, assim como o vestir é uma coisa importante para vos dar a sensação que estão em trabalho, também terem também terem um sítio específico para trabalhar, se possível em casa, se tiverem que usar... diferente do resto... Pronto, se têm uma casa pequena, se não conseguirem mudar entretanto, tentar usar, por exemplo, a mesa da sala de jantar, mas com uma toalha diferente, aquela que comem, etc., para que... Marcar uma diferença. Marcar a diferença, porque isso é importante do ponto de vista cerebral, para sabermos que ali estamos a trabalhar. Lembra-se daquilo que nós dissemos na semana passada, que o nosso cérebro é mais ou menos fácil de enganar. Então, se partirmos deste princípio, que o nosso cérebro é mais ou menos fácil de enganar, nós podemos fazer de conta que estamos a trabalhar no nosso escritório e o nosso cérebro vai reagir dessa forma. Apesar de nós olharmos à volta, levantamos a ver, mas estou em casa, não estou no escritório. Mas é suficiente para darmos algumas indicações ao nosso cérebro e para conseguirmos mudar de funcionamento básico pronto, quer dizer, mudarmos um bocadinho o que nós dizemos. E a última dica, porque já estamos em mais 8 minutos, é então o sermos a melhor versão de nós próprios. Aqui o Dr. Bruno, como não assistiu às minhas palestras, não sabe que eu já fiz uma palestra com esse nome. Okay. Mas agora diz lá a tua opinião sobre esse assunto. É exatamente isso, é exatamente nós tentarmos muitas vezes imaginar como é que gostaríamos de ser, não é? Eu gostaria de ter mais paciência, ou eu gostaria eu não preciso. Eu gostaria de ser... Porque eu tenho muita paciência, porque eu sou carneiro. Os carneiros toda a gente sabe que têm muita paciência. Gostaria de ser menos procrastinador, eu gostaria de ser mais pontual. Quer dizer, fazer um bocadinho este exercício de como é que eu gostaria de ser e fazer... Muitas pessoas gostavam de ser mais... saber dizer que não. Qualquer aspecto da personalidade que nós gostaríamos. Isso tem a ver com o que tínhamos falado sobre as pessoas se auto-aprofundarem as suas características da personalidade. Claro que sim. Isto é um exercício duplo. Por um lado eu tenho que me analisar e depois tenho que projetar aquilo que gostava de ser. Isso. Neste caminho vou fazer uma série de exercícios e vou-me esforçar para ser... Obviamente que isto tem um ponto de vista visível conductualmente ou comportamentalmente, não é? Que eu vou me comportar de uma forma diferente, mas a nível também cerebral, o que nós estamos a fazer, digamos que há uma informação, há um comportamento meu que passa sempre pelos mesmos mecanismos cerebrais. O que eu vou fazer, tentando ser diferente, é criar novos mecanismos cerebrais, criar novas redes cerebrais, com novas sinapses, com novas ligações. Isto de alguma forma revitaliza o nosso cérebro e faz com que... eu gosto muito desta ideia, mas é, por exemplo, o vestir a roupa ao contrário.
Por exemplo, quem começa a vestir-se diariamente pelas... Tenham calma, ouçam até ao fim, porque não, pode não ser exatamente... Não, quem se começa a vestir pelas cuecas, vestir-se pela camisa. Quem se começa a vestir pela camisa ou pelo sutiã, vestir-se pelas cuecas. Ou vestir-se pelas meias. Eu nunca começo a vestir-me pelas meias. As meias são a última coisa. Então, algum dia vestirem-se pelas meias. Quem usa relógio na mão direita, usar relógio na mão esquerda. Ou seja, fazer estes... Nós fazer um trajeto os pequenos diferente. desafios do dia-a-dia. Os pequenos desafios do dia-a-dia que têm a ver com, por um lado, o ser humano é um animal de hábitos, mas, por outro lado, o ser humano também é um animal de desafios. Coisas muito simples, como exatamente trocar vestir a as ordem. Cuecas ao contrário. E isso vai-nos levar à última dica, que tem a ver com o sexo. Portanto, tentarem fazer a vida o mais normal possível em casa. Já falei muito sobre isto. Temos uma palestra só sobre as técnicas sexuais, não sei como é que lhe chamei, tomates, melões e pepinos ou qualquer coisa assim, para apimentarem as vossas relações, que também tem muito a ver com as nossas relações amorosas. Sabemos perfeitamente que um casal que passou a estar em casa 24 horas do dia precisa de umas ideias diferentes. Portanto, muitas vezes não dá para usar diferentes divisões da casa, portanto, têm que usar a imaginação. Vestir ao avesso. A imaginação. Também se podem pôr ao avesso neste momento das coisas de que eu estou a falar. Mas isso é muito importante e é para não deixarem essa atividade para a última coisa do vosso dia, darem a devida importância. Quem está sozinho, já sabia que tinham que fazer esta pergunta e eu respondo sempre da mesma maneira. Existem os auxiliares de memória e também existem os auxiliares de nos fazerem sentir melhor. Portanto, quem está sozinho tem que usar esses auxiliares. Desculpa, vamos falar o português correto. Puseram umas tabuletas muito bonitas agora, por causa do Covid, que é uma palavra que toda a gente usa todos os dias, como é fruição. Fruição. Fruição ou ar livre? Auxiliares de fruição. Esta palavra tivemos que ir ao dicionário. Ninguém sabia o que era a fruição, mas de repente aparece pronto. Então, os auxiliares de fruição. Isso, dizer? Os auxiliares de fruição usam mecanismos próprios tecnológicos que existem, ou então usam as mãozinhas, que são santinhas, enquanto tiverem mãozinhas têm muita coisa. Usam óleo de coco, que é fantástico para ajudar a escorregar e a friccionar, e portanto... Eu não sei se nós estamos a falar da mesma coisa. Não. Ou então, meus amigos, também vos digo, eu agora vou fazer uma palestra qualquer dia para fazer um match das pessoas que nos ouvem. Agora quem nos está a ouvir, que quer ter companhia, eu vou pensar numa maneira, vou criar uma aplicação aqui enquanto fazemos as palestras para poder juntar pelo menos, porque já têm uma coisa em comum, que é gostam de nos ouvir. Portanto, isso é... Tinder Ana Moreira? É isso. Tinana, a Tina Moreira, a Tina Ana. Bom. Depois foi mais palhaçada do que seriedade. Não sei se isto... É sempre palhaçada comigo. Então, meus amigos, vamos-vos dar 30 segundos para respirarem fundo depois destas brincadeiras, porem as vossas perguntas. Espero que com estas dicas que tentamos sempre fazer de uma forma simpática, mas sabendo que muitos de vocês estão tristes, muitos de vocês estão muito tristes, muitos de vocês estão muito deprimidos e queremos com esta forma tentar-vos trazer algumas ideias para que possam estar melhor. Lembrem-se que há uma frase que eu adoro, que é: isto também passa. Tudo passa na vida, portanto, isto também vai passar e façam um esforço para estarem o melhor possível, o máximo do tempo possível, que isso é uma regra fantástica na nossa vida. Portanto, além de te envergonhar, queres contar mais alguma coisa às pessoas que nos estão a ouvir? Queres resumir? Fazer um resumo? Faz um resumo. Em definitiva, eu acho que esta ideia é muito importante.
Pensem Os que auxiliares de memória. fruição. Fruição. Devíamos patentar este nome, auxiliares de... Auxiliares de fruição individual. Sim, sim. Mas o do Covid não pode ser coletivo. Ou tem que ser com máscara. Esta ideia é muito importante. Eu acho que a ideia que eu hoje extraía daqui, depois dos auxiliares de fruição, seria esta capacidade que nós temos de enganar o cérebro. Conseguimos facilmente enganar o nosso cérebro. Então, vamos utilizar todas as ferramentas que nós possamos imaginar para enganar o nosso cérebro. Ou seja, enganar o nosso cérebro no sentido de... Enganando, fazendo-nos sentir bem. Fazendo-nos sentir o mais normal possível. Pois, exato. Ok? Acho que isto possivelmente E por isso a estas dica mais dicas, aberta e que estas pode ser dicas, mais adaptada a cada um de nós. estas dicas foram exatamente para que se esforcem por estar o melhor possível. Estamos mais ou menos todos na mesma situação, uns estão piores, com empresas a falir, sabemos disso tudo, e sabemos que quando tentamos brincar com isto, algumas pessoas zangam-se e sabem que não é com todo o coração e com toda a amorosidade que falamos, exatamente porque lembrem-se que das situações mais extremistas do mundo também saíram ideias maravilhosas para o mundo e saíram inclusivamente em termos de inovação tecnológica, coisas fantásticas. Portanto, estamos à espera que daqui saiam coisas fantásticas e que isto também possa. Então, como não temos perguntas, porque nós falamos lindamente, fica nada. Para a semana vamos falar sobre demência e Alzheimer, que é uma área muito importante dentro da medicina e da medicina integrativa ainda mais, porque temos algumas técnicas que pensamos que irão estar rapidamente na moda e que nos possam ajudar a ajudar-vos. Até à próxima, meus amigos. Prazer. Obrigada, e vamos Bruno. todos fruir. Vamos todos fruir agora que já são horas de irem para a caminha.